Um jantar desse para despertar os sentidos é importante, mas mais importante vai ser um bate-papo para falar de intimidade. Claro que você não esperava, bonitinha, mas hoje é noite de conselheiro sexual. Mas aqui o nosso papo não será apelativo, nós vamos falar da iniciação dos jovens na vida sexualmente ativa, na companhia da minha querida amiga que me abandonou covardemente, psicóloga, terapeuta sexual, que é a Paula Napolitano, essa coisa mais linda que está no seu vídeo. E esta moça que vem com tudo, quebrando tudo, essa jovem cantora, que é a Lari. Deixa eu falar com vocês primeiro. O que, Paulinho? Saudade. Você sumiu um pouquinho. A correria do trabalho, graças a Deus, né? E aí, Lari, tá bom, amor? É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Paulinha, não faz isso comigo, não. Depois que você emagreceu, você ficou assim, insuportável, não vai mais, não quer saber dos amigos, enfim. Bom, nós vamos falar hoje, a Paulinha conhece. Tem um quadro aqui chamado Conselheiro Sentimental, que as pessoas ligam para os psicólogos e tal. Ligam não, mandam um e-mail para os psicólogos contando as suas dúvidas, os seus problemas de afetividade. E que normalmente nós aconselhamos. Nós não. Os profissionais e tal aconselham e essa coisa tem dado certo. Agora, pela primeira vez, nós vamos falar de dúvidas de jovens telespectadores em relação à sexualidade. Então, eu tenho, assim como você, jovem como você, né? Bom, primeiro e-mail. Boa noite, tenho 18 anos e não tenho a menor pressa para a minha primeira vez. Inclusive, tenho até um pouco de medo. O que posso fazer para relaxar quando a hora certa chegar? Pô, 18 anos? Fala, Paulinha. Ó, que bom que ela não está com pressa. Nunca se tocou, nunca se viu. Exatamente. Mas que bom que ela não está com pressa, porque muitas vezes muita gente começa a vida sexual por pressão dos outros. Mas o que ela pode fazer é justamente ir num momento em que ela realmente esteja com vontade, com alguém que ela acha que seja alguém que vale a pena, num momento legal. Porque muitas vezes a gente fala disso, de tem que ser um momento legal, com uma pessoa especial e parece só piegas. Mas não é questão fisiológica mesmo. Se a mulher não estiver ali tranquila, relaxada, excitada, a lubrificação não vai vir. Se ela estiver preocupada, ela estiver nervosa, não sabe se é a hora, a vagina também vai contrair, que é um músculo. Tudo que a gente está tenso, a gente contrai. Então, é importante que ela esteja bem, esteja com uma pessoa legal, num momento especial e tudo mais, porque aí a coisa flui naturalmente. Porque não é o rompimento do ímen que faz com que doa muitas vezes. Na verdade, é justamente essa tensão e essa contração que faz com que doa. Então, relaxa e goza, né? Lari, você acredita que os jovens da tua geração têm pouca ou nenhuma consciência, ou às vezes muita consciência, em relação quando o assunto é sexo? Eu acho que, apesar da informação hoje estar muito mais acessível, da tecnologia ajudar muito, eu acho que, assim, ainda falta muito nas escolas essa conscientização. Eu acho que ainda é um tabu que as pessoas criam em cima desse assunto e eu acho que em casa também ainda falta um pouco da conscientização dos pais. Eu acho que não tem ninguém melhor que os pais para falarem para os filhos sobre esse assunto e evitar, né, doenças sexualmente transmissíveis, evitar dos filhos serem pais precocemente. Eu acho que em casa falta muito ainda e nas escolas também. Paulinho, e o sotaque dela, que ela é minha conterrânea, né? É uma delícia, né? É delicioso o sotaque, né? Tem duas coisas. Primeiro, eu continuo comendo arroz, indo para o colégio, mas eu ainda não aprendi a falar aqui. Eu me sinto paulista no último nível, né? Paulista. Mas eu não consigo falar 50%. E o documento e a fazenda, não consigo. Que aí seria paulista de vez. Total. Eu estranho quando falam bolacha. Eu ainda não consegui aceitar bolacha. Bolacha. Não, é biscoito. É biscoito. Biscoito. Bolacha pra gente no Rio é o salgado, aquela redonda. É o salgado. Mais bom, um o resto é biscoito, aí. tudo é biscoito. Cultura. Então, próximo e-mail, vamos lá. Paula, meu nome é Rodrigo, tenho 21 anos. Fico com muitas garotas, mas muitas vezes não sinto atração sexual por elas.
Mesmo que sejam muito bonitas. Há algo de errado comigo? Seguramente, fala. Mas sabe que isso é muito legal, porque eu tenho vários pacientes que têm dificuldade de ereção no consultório, em torno de 30 anos, e esse é um X da questão. Deles acharem, e a gente acha, os homens de modo geral acham, pela nossa cultura, de que você tem que funcionar, você não, né? O pênis tem que funcionar independente de qualquer coisa, a qualquer hora, com qualquer pessoa, como se fosse máquina. E a gente não é máquina. Então, às vezes, pode ser uma menina linda, maravilhosa, gostosa, mas que pra você não é. Ou que tem mais do que isso, às vezes o estilo, o jeito, a roupa, ou na hora que você conversou não deu muita liga, ou não tinha afeto ainda entre vocês. Então, existe um cenário além do que, para ter desejo, se eu tô bêbado demais ou se eu usei alguma droga, provavelmente isso também vai interferir, vai baixar o meu desejo. Claro. Se eu tô estressado, se eu tô preocupado, tudo isso vai interferir. Então, a gente tem que se preocupar menos em achar que somos máquina e sentir mais e deixar aquilo que a gente está sentindo tomar conta e não o que eu deveria ter sentido, o que eu deveria fazer, porque isso tudo atrapalha muito, né? É tão diferente da minha geração isso. Usava saia, se não fosse padre ou escocês, a gente pegava. Mudou, meu Deus do céu. Mas também porque não tinha a possibilidade de pegar todo mundo. Hoje já tem um pouco mais essa possibilidade, mas é muito maior. E também você tinha todo o vínculo. Você conhecia, você conversava, você tinha todo um vínculo, tinha toda uma paquera, e aí você já estava com uma outra ideia que hoje em dia muitas vezes já não tem, né? Vou fazer uma confissão para você, Paulinho. Já te falei isso em off. Mas se eu não tiver uma relação com uma pessoa, com uma moça, se eu não tivesse, agora eu tenho, claro, estou casado há 33 anos, mas quando eu era garoto, namorado e tal, aquela coisa, Lari, se eu não conhecesse, se eu não tivesse, sei lá, se fosse minha amiga, se eu já conhecesse, eu tinha nojo de dar beijo na boca. Nojo. Você acredita? Hoje em dia os caras vão pra a balada beijei 40. Nossa, isso me arrepia. Eu não sei. Você é adepta dessa história de ficar por ficar? Olha, Rony, eu gosto de conhecer pessoas. Eu não gosto dessa história de ir para uma festa e fazer números, não. Eu não gosto disso. Mas respeito também quem gosta. Mas eu não me preocupo em ficar com uma pessoa sem a pretensão de ter alguma coisa séria. Geralmente é alguém que eu já conheço, é um amigo de um amigo, alguma coisa assim, mas gosto de conhecer pessoas. Claro. Próximo e-mail. Não aguento mais esse lance de aplicativos. Agora os garotos os ativam na escola e ainda ficam falando bobagens para as meninas que têm perfil online. O que eu faço para eles pararem? Talvez não dá tanta bola para isso, né? Assim, se ele vai brincar, se ele vai achar que você tá pegando, deixa achar. E se ele tá vendo que você tá no aplicativo, é porque ele também tá, não é mesmo? Não é? Claro. Vamos para o próximo e-mail. Boa noite, tenho 19 anos e engravidei sem querer. Não me protegi corretamente. Ganho bebê mês que vem, mas não estou aguentando a pressão dos meus colegas de faculdade. O que eu faço? Os colegas de faculdade são sua família? Você vai viver com eles? Não, e conversa com eles. Fala assim, gente, essa brincadeirinha, ou dizer que eu devia ter me prevenido, eu não sei, que já deu, né? Eu fico chateado, isso tá me incomodando. Então, ser aberta mesmo e realmente pensar nisso que você falou. Realmente as pessoas valem a pena? São pessoas que realmente me importam? São pessoas nesse sentido? Obrigada. Então, eu acho que conversar abertamente é sempre uma boa ideia. E claro, em relação a não se prevenir, né, a gente precisa lembrar que está cada vez acontecendo mais, né? Os jovens estão se prevenindo cada vez menos. Ai, que lindo! Então a gente precisa lembrar que, independente de qualquer coisa, o preservativo tem que estar junto sempre. Seja com as meninas, seja com os meninos, seja camisinha feminina, seja masculina, mas a gente precisa se proteger. Agora a camisinha feminina pegou, né? Exatamente, porque é uma ótima alternativa. Ainda você pode colocar horas antes, não precisa ser na hora H, ela previne às vezes até mais doenças. Então a gente não pode se preocupar só com a questão da gravidez, porque as infecções sexualmente transmissíveis estão aí e não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem nada, né? Sífilis voltou, você acredita? A sífilis, a gonorreia. A gonorreia agora tem uns que são bactérias. Super gonorreia, inclusive. Uau. Bom, Lari, a sua família teve ou tem diálogo aberto
com você sobre temas como esse que nós estamos conversando aqui? Sim, eu sempre tive uma relação muito aberta com a minha mãe. A gente é muito amiga desde sempre, assim, desde o primeiro beijo. Então, eu sempre fui muito instruída, eu sempre tive acesso à informação, eu sempre fui curiosa. Eu, pequenininha, fazia perguntas para ela que ela ficava super sem graça, mas me explicava da maneira como era possível me explicar em cada momento. Mas, assim, sempre tive essa relação muito boa com ela. Hoje eu tenho até com meu pai também, o que é muito legal. Lógico. E acho que isso sempre me ajudou nessa questão. Eu acho que essa relação com o pai é mais importante ainda porque ele sabe o caminho das pedras. Ele começa, sabe, a ensinar você, vai por aqui não, porque nós costumamos agir assim, né? Lógico, lógico. Agora, Paulinha, eu acho que é de suma importância essa história essa clareza entre pais e filhos. Eu acho que isso é fundamental. Agora, como é que faz para estreitar esses laços numa atmosfera de um país de cultura machista, latino-americana, sem constranger ninguém? Não é fácil mesmo, mas é exatamente o que a gente estava falando aqui, de começar desde cedo, né? Porque não adianta você chegar na adolescência e falar, então agora senta aqui do meu lado, vamos falar de tudo. Você não tem abertura, você nunca falou. Então, quanto mais desde cedo e mais natural for essa conversa, e às vezes o pai não sabe muito o que responder, que nem vem essas perguntas, às vezes da tela azul do Windows, o pai não sabe o que fazer, mas às vezes fala assim, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, mas nunca mentir, né? E falar de acordo com a idade da criança, né? Da idade do adolescente. Sim, claro, e tal. Claro. E lembrar que muitas das perguntas da criança não são de sexo, né? Ela não sabe o que é. Quando a criancinha está mexendo no pipi ali, ele não está se masturbando, né? Claro. Então é importante que os pais também leiam um pouco mais, estudem, porque realmente as coisas estão mudando. Os pais não tiveram conversa com os pais, absolutamente, então eles não sabem como fazer. Então, aproveitar as coisas das mídias. Então, tá aparecendo alguma coisa na novela, aconteceu alguma coisa na escola, como ferramenta, aconteceu na família. Sim, até porque, assim, se os pais não explicarem, as crianças vão procurar saber de outra forma. Correto. E às vezes vão ver coisas que não precisariam ver se os pais explicassem da forma correta. Exatamente. Né? Bom, après vous, mademoiselle, porque está lindo eu acho que deveria, porque a gente vai fazer um intervalinho, a gente volta com essas duas bonitinhas já, mas sai daí não. Vamos só provar para o Sérgio não dizer que a gente não comeu. E claro, olha que coisa mais linda tá isso aqui. Gente, está lindo mesmo. Deixa comigo. Vai ter um fim digno aqui, ó. Até já. Nós voltamos na companhia dessa dupla cor-de-rosa para os momentos finais do nosso Conselheiro Sexual. Ao meu lado, essa jovem cantora que é a revelação do segmento pop, que é a Lari, e a psicóloga e terapeuta sexual, nossa parceira de tanto tempo aqui no nosso programa, que me abandonou, mas parece que está de volta, que é a Paulinha Napolitano. Aliás, Paulinha, você estava falando que mudou de lá para cá, de 10 anos para cá, que você falou, né? Tudo mudou e tal. E você entende tudo de sexualidade, psicologia. Nós estávamos falando, inclusive, agora, em off, uma coisa que ninguém comenta. Que quando se fala em pedofilia, todo mundo pensa num homem abusando da menina. Exatamente. Existe o processo inverso. Com certeza. E eu sei do que eu estou falando. Pois é. E a gente precisa falar disso, de abusos, meninas, meninos, a gente precisa falar abertamente de tudo e esquecer, às vezes, um pouco a questão de gênero, né? Pois é, porque acontece e você sabe perfeitamente com quem aconteceu. Exatamente. Quer dizer, um menino não sabia de nada e, de repente, a moça vai e pega o cara. É tão traumatizante tanto quanto, exatamente. Tanto quanto, né? A primeira vez desse cara foi horrível. E muitas vezes ainda justamente não conseguindo falar, mais ainda pelo machismo, que não poderia falar, exatamente. Que não sei o quê, né? Agora, depois ficou bom. Mas... Que bom, que bom. Bom, o que mudou na vida sexual dos jovens? Muda muita coisa, né? Mas acho que, assim, primeiro a questão que fica nítido que é tudo um pouco mais cedo, né? Então, começa a ficar mais cedo, começa a ter relações sexuais mais cedo. Então, isso a gente tem visto muitas vezes. Mas a gente acaba sempre falando, mudou para pior. Não mudou. Mudou com coisas melhores, com coisas não tão boas e mudou. E a gente precisa se adaptar. Então, eles também estão sabendo se conhecer mais, conhecendo o próprio corpo, focando na questão do prazer, às vezes no prazer do outro também. Então, eles têm essa abertura maior. Então, um pouco menos de mitos, tabus e preconceitos, até pela quantidade de informação, deles poderem conversar, né? Por outro lado, também estão usando menos
ali os preservativos, não métodos anticoncepcionais, porque muitas vezes estão preocupados com a gravidez, inclusive abusando da pílula do dia seguinte, que é bem preocupante também, claro. Mas se preocupando menos com a questão das DSTs, claro. né? Então tem essas mudanças aí que estão acontecendo e que a gente precisa ir adaptando, porque informações eles têm de sobra, a gente já sabe. E eles sabem que precisam usar camisinha, mas o que acontece? Que tem um lapso aí entre informação, que é o conhecimento, que é a mistura de informação, afeto e valores. Claro. É aí que entra a família, é aí que entra a escola. A informação por si só não vem lá na hora que fala confia em mim, prova que você me ama para transar sem camisinha, aí cai por terra se é só informação. Né? Então, é aquela história de achar que nunca vai acontecer com você. Né? Exatamente, exatamente. Bom. Então, por isso, quando a gente fala de sexualidade com crianças, com adolescentes, as pessoas pensam em sexo. Não, falar de sexualidade é falar de autoestima, de aprender a dizer não, de respeitar o próprio corpo, o corpo do outro. A gente está falando de muito mais coisa, verdade. Né? Lara, você teve até uma música sua na trilha da novela, Salto 15, né? Salto 15. Que foi tema da Bibi, né? Na Força do Querer. Tá? Sim, foi tema de algumas cenas muito importantes. Começou bem, hein? Bonitinho. Pois é. Olha, eu não sei... Olha lá, ó. Salto 15, vermelho na boca, cabelo solto e pouca roupa, perfume doce, chiclete na bolsa. Tô preparada que hoje a farra vai ser boa. Quando eu saio eu paro a rua inteira. Ó, Sérgio, parabéns, viu? Parabéns. Tá de parabéns mesmo. Tá sensacional. Fantástico. Redução com vinho do Porto é uma coisa muito difícil de fazer, você sabe disso. Está sensacional. Tá mesmo. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Ó, o programa de hoje vai terminando. Eu tenho me despedir com você, mas com um clipe bacana pra lá de Caliente da Lari, que é o Vibe de Prazer. Amanhã estou te esperando aqui, às 10h30 da noite. E olha, Paulinha, vê se não me abandona, tá? Rony, posso aproveitar e fazer um convite? Pode. Com a minha amiga, psicóloga Nina. Sim. A gente vai fazer um workshop no dia 9 de junho, no sábado. Tem todas as informações no meu site, no www.paulanapolitano, das linguagens do amor. Então, a gente vai falar sobre as linguagens do amor, sobre a comunicação, como a gente se unir mais nos nossos relacionamentos familiares, afetivos, de amizades. Então, quem quiser, o convite. Tá feito. Obrigado, amor. Obrigada a você. Obrigado, Lari. E eu queria te agradecer. Maravilhoso estar aqui. Então, esse jantar maravilhoso também. Eu vou voltar sim. Então, obrigado, querida. E obrigado a você, minha bonitinha. Você também, bonitão. Amanhã estou te encontrando aqui, 10h30 da noite. Vê lá, hein? Até amanhã. Fazer o quê? Se você se amarra quando eu danço pra você. Moleque saliente, sabe bem que hoje vai ter ousadia todo dia. Eu vou rebolar bem gostosinho, te hipnotizar no talentinho. Vai se emocionar quando eu tatuar seu corpo inteiro com batom. A gente só para no chão. Que para o quê? Uma vibe de prazer. Se der mole eu faço todo dia com você. Seu corpo inteiro com batom. A gente só para no chão. Que para o quê? Uma vibe de prazer. Se der mole eu faço todo dia com você. Fazer o quê? Se você se amarra quando eu danço pra você. Moleque saliente, sabe bem que hoje vai ter ousadia